gente! Como é que vocês estão? Estamos começando mais um Talk, né, amiga? Hoje o tema tá gostosinho de se falar. É um tema importante, é um tema que eu gosto de falar. Amiga, eu gosto. Eu também, gente. Eu também, sabe assim? Por que será, né? Por que será? Se apresenta aí, vai, amiga. Gente, eu sou Kate Tami, apresentadora de sala online, tentante de criadora de conteúdo. Ela também é criadora de conteúdo, Cansada. Ela também apresenta vários eventos. Ela é um faz tudo, amor. É ela é um faz isso. tudo, ela é maravilhosa. Ai, Eu sou Sabrina Lima, pra uns, a Fene pra outros, porque eu também, além de estar aqui com vocês no podcast, também sou criadora de conteúdo, sou rapper, enfim, a gente é comunicadora em geral, né, Kate? Essa aqui, ó, criadora de conteúdo de verdade. Não, amiga, é sério, ela soltou um vídeo esses dias rapidão. Tipo assim, ela andando com o cachorro, cara, ela soltou um conteúdo muito bom. Ah, eu solto mesmo, gente. Eu Entendeu? solto mesmo. E sobre o assunto de hoje, amiga? O tema de hoje, saúde mental e descanso, amor. Pega no Ele pega tendão um de pouquinho. Aquiles, viu? Ele pega no tendão de Aquiles, mas não estamos sozinhas. Não, e quem a gente tá aqui? Nossa, gente, Eu vocês vou vão ficar ler, chocados. porque aqui a bio dele é extensa. É, a gente vai ler pra vocês entenderem. Vai lá, começa, Ó, amiga. ele é psicólogo clínico, humanista existencial com atuação na saúde mental e dependência química. Pós-graduado em neuropsicologia, saúde pública, atenção psicossocial e psicopatologia. Aham, especialista em saúde mental e psiquiatria, atuando no cuidado em saúde mental infanto-juvenil no CAPS e dono da frase. Fazer terapia é um ato de coragem. É um ato de coragem. Com vocês e pra vocês, Fábio Persílio. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Fábio! Obrigado. Divo! E aí, como que você tá? Primeiro é um prazer estar com vocês Ah, aqui. o prazer Prazer todo é nosso. nosso. Hoje é um tema que está muito relacionado ao meu dia hoje, porque hoje é meu dia, eu inicio minhas férias, né? Ô, beleza! Então, assim, eu iniciei minhas férias falando sobre esse tema, isso é bem importante, Aham. né? E é algo que volta também para mim, porque a gente vive numa sociedade adoecida, né? Mas a gente vai desenrolar. Vai A gente vai desenrolar isso. E antes da gente começar a desenrolar, a produção sempre prepara essa frase pros convidados responderem, né, Kate? Exatamente. Quem é você na fila da saúde mental e descanso? Quem é o Fábio? Nossa, quem sou eu na fila? Profundo. Começamos profundo. Quem sou eu na fila da saúde mental e descanso? Eu sou aquele que está na necessidade de descansar. Está na fila do descanso mesmo. Né? No limite, né? A gente precisa respeitar esse limite nosso. Quando eu preciso parar, né, e voltar para mim. Sim. Né? Eu acho que a palavra descanso é muito simbólica. É muito simbólico e eu acho também que é muito importante, né? E quando a gente começar a abrir ela aqui, a gente vai perceber que não é só o descanso que a gente conhece de descansar. Tipo, deitar e dormir. Aham. De fato. Isso é muito real. O descanso, ele tem várias nuances, vários caminhos, né? Isso Quando é a gente muito pensa real. em descanso. E aí, a gente sabe que em 2020, quer dizer, pouco se falava sobre saúde mental. E aí, eu acho que esse assunto começou a crescer depois que a gente passou pela pandemia do Covid-19. Eu acho que muita gente se viu ansioso, se viu depressivo, se viu sem saber o que fazer. Você foi uma das pessoas, né, Kate? Eu fui. Fala, Kate, conta. Eu fui, lá. foi em 2020, quando teve a pandemia, eu era a pessoa que trabalhava das 7 às 11, todo dia. E quando teve a parada, eu lembro como se fosse hoje, eu dou aula de pilates sindical, eu falei assim, em 15 dias a gente volta. Mas quando você trabalhava das 7 às 11, você já trabalhava na rua? Já era home Não, office? eu já trabalhava Era na rua, rua. não existia home office nessa época, não existia home office, amiga. É verdade. Home office depois da da pandemia. Então, tipo, era 7 às 11 na rua, indo pra vários lugares num dia só. E quando parou, meu corpo não entendeu. Porque foi uma parada brusca. E aí, tipo, exemplo, você sempre eu tava fazendo trabalho, eu era modelo, eu fazia um monte de coisa. Do nada, você tem que ficar em casa. Comecei a ter crise de ansiedades pesadíssimas. E aí, durante um ano, eu tentei resolver comigo mesma, porque eu também não queria aceitar. Mas essa fase da pandemia foi crucial ali pra também, tipo... Acho que foi até um gatilho, né, que acabou acontecendo de eu parar, porque eu nunca parava, eu não sabia o que era descanso. E se eu descansava, eu me sentia mal. Se eu tava em casa, muito tipo, isso. se eu tava em casa um dia de folga, que era raro. Se eu ficava deprimida. Nossa, eu ficava eu quero muito falar deprimida mesmo, de estar chorando em casa, meu marido não entendeu por quê. E aí no outro dia que eu tinha 500 coisas no dia aqui, vamos fazer com você. Eu era assim, entendeu? Nossa, isso é muito real. Eu vou querer falar sobre isso, mas antes eu vou passar um dado aqui que a equipe separou pra gente, que no relatório global da World Mental Health, quem falou isso? Eu falei certo, eu acho. World Mental Health Day 2024. Em 2018, se falava sobre o assunto saúde mental apenas 18%.
depois da pandemia, né, depois de 2020, isso atingiu um novo pico. Em 2024, a gente falou sobre esse assunto. 54% na população. É um aumento muito grande. E aí a pergunta que eu te tenho, pra você explicar pra gente, e pode parecer óbvia a pergunta, mas o que é e como se aplica a influência no dia a dia das pessoas da saúde mental? Tá. Vamos tentar pensar sobre o termo descanso. Tá. A gente precisa pensar como que é simbólico e significativo para nós. Uhum. Então, quando a gente pensa na simbologia do descanso, a gente logo remete ao autocuidado. Sim. Né? Que é uma coisa que acaba ficando de escanteio no nosso dia a dia, nas nossas relações e tal, né? E autocuidado, ele também é amplo, né? Então, assim, como que eu entendo que eu preciso parar, que eu preciso ter esse autocuidado comigo? Uhum. Né? Como que eu entendo que eu preciso dar atenção para mim? Uhum. Né? Por quê? Qual é a ideia que a gente tem hoje de movimento? Eu preciso trabalhar, eu preciso realizar meus sonhos, meus projetos, preciso fazer tal coisa, eu preciso... Né? E aí a gente tem as categorias, né, de vivência, de experiências. Então, quando a gente pensa em algumas classes, algumas pessoas específicas, então você vai pegar pessoas pretas, pobres, pessoas que vivem na periferia. Uhum. Então, como que elas precisam se esforçar mais? E aí, muitas vezes, esse esforço ele não tem limite. Uhum. Porque é uma batalha o tempo todo para se impor no mundo, na sociedade, né? Para conquistar, para chegar em algum lugar. Muitas vezes sem uma rede de apoio, sem nada. Só que isso vai então causando vários estragos, né, no caminho. E vai rompendo com muitas questões internas da pessoa. Então, muitas vezes esse autocuidado fica sempre precarizado, sempre para depois, fica prejudicado, porque a ideia sempre é correr atrás de algo que a gente nem sabe o que é exatamente. Sim, e muita gente não sabe, né? Muita gente não gosta nem de entrar no assunto, porque a gente foi ensinado que passar no psicólogo e passar no pediatra era coisa de ser doido. Uhum. Entendeu? Principalmente em lugares periféricos, né? Principalmente. Até hoje, eu vim da Coab de Trepes, até hoje não tem uma clínica de psicologia lá. Uhum. E é uma coisa que eu acho absurda. Porque eu tive que conviver, que eu tava bem fisicamente, eu tava fazendo academia, mas não adiantava. Minha mente tava totalmente acabada. E quando você não tem o equilíbrio entre a saúde mental e o corpo, não adianta você ter um corpo bom. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Isso foi perceptível, eu tive que descobrir na dor. E é uma das piores formas de você descobrir, sendo que você não tem esse apoio de, vai buscar um psicólogo, um acompanhamento terapêutico. Sim. E pensando nisso, eu queria também perguntar pra você. Você tava até falando, tipo, pessoas mais pobres têm uma dificuldade maior de conseguir conquistar coisas e tal. E como inserir na vida dessas pessoas o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, como fazer essa inserção, sendo que a gente foi ensinado que essas coisas são para pessoas doidas? Primeiro a gente precisa quebrar o estigma, né, sobre o que é cuidado em saúde mental. Né? O cuidado de saúde mental não é para pessoas que, né, quando a gente fala pessoas doidas, a gente fala pessoas que têm transtornos. Exato. Então, existem pessoas que têm os transtornos de esquizofrenia. Tem, né? Que tem uma cisão com a realidade, que falam coisas que não estão dentro do contexto dessa realidade nossa, mas é a realidade deles. Né? Mas a gente tem uns sofrimentos, né? São sofrimentos do dia a dia. Tem o sofrimento da violência que a gente sofre todos os dias, do medo de sair para a rua, o sofrimento que é causado pela má alimentação, das crianças que não se alimentam, né? Então, assim, da criança que tem dificuldade de aprendizagem, porque vai para a escola e não consegue, não sente se alimentar. Então, existe uma série de questões que estão relacionadas ao sofrimento e não diretamente a um transtorno, né? Então, assim, acho que a gente precisa primeiro quebrar, né, como sociedade, esse estigma do que é saúde mental, o que é cuidar da saúde mental, o que é parar para ouvir o outro, né? O que é a necessidade de falar, de trazer para fora a angústia, porque é daí que nasce o sofrimento, da angústia. Então, o que as pessoas muitas vezes carregam é a angústia. E a angústia, ela precisa ser tirada, ela precisa ser arrancada. E só que ela não é arrancada à força, né? Ela precisa ser trazida para fora. Sim. Aí dentro de um espaço de acolhimento. Porém, a gente sabe que para a região, para as pessoas que têm mais dificuldade, né, em ter acesso à terapia, essas coisas, a gente tem um SUS.
O SUS funciona. Funciona mesmo. Tem eu algumas uso, coisas hein, galera? que não... Eu uso o SUS. Mas tem algumas coisas que é mais difícil, mas tem, né? Então, eu, por exemplo, eu recebo uma série de adolescentes que a gente consegue conversar, que a gente consegue buscar caminhos alternativos ali, às vezes até para as psicoterapias nas UBSs, nos postinhos de saúde, como a gente chama, né? O cuidado ali da saúde mental dá para acontecer no SUS, né? Tem as suas dificuldades. Você não vai conseguir muitas vezes fazer ali semanalmente, às vezes de 15 em 15. Hoje tem as escolas clínicas, as faculdades. Então, é possível tentar organizar. E tem os CAPs para questões de crise, sofrimentos graves, persistentes. Os CAPs estão abertos, é porta aberta, não seja encaminhamento. É só chegar lá. Eu já passei, gente. E é muito real. Kate. Eu tive essa experiência quando já tava tendo as crises e eu tinha muita falta de ar. Fechava a minha epiglose, não conseguia respirar e eu ficava muito ruim. E quando eu peguei Covid, tava naquela parte que morria 1000 pessoas por dia. Nossa, era bizarro. Eu ficava com medo. Será que eu tô com falta de ar por conta da Covid, que eu tinha pegado Covid, ou eu tava com falta de ar por conta da crise? E aí eu lembro como se fosse hoje, eu tive que, tipo, a gente avisou todo mundo, eu tive que, todo um aparato pra eu conseguir chegar no CAPS, que foi quando meu psicólogo, no caso, ele falou assim, Kate, se você tiver uma crise muito grande, ele me passou o endereço, é um que tem na Ana Rosa, se eu não me engano. Ele falou assim, você vai lá e você vai passar gratuitamente. E eu falei, tá, e eu tava em crise, e aí foi todo mundo avisado, teve todo um aparato e tal. Eu entrei numa sala e lá atrás estava quem ficava internado, né? E tinha os consultórios. Tipo, super tranquilo, muito rápido. Eu fiquei besta com o atendimento, porque pra mim a gente imagina, né? CAPS. Imagina todo mundo de camisa de força. Eu tô falando isso porque normalmente as pessoas pensam que é isso. Não, gente, não é assim não. É como se fosse a UBS que você vai. E o que significa a sigla CAPS? Centro de Atenção Psicossocial. Gente, Centro de Atenção Psicossocial. É isso. E eu fiquei besta que quando eu cheguei demorou acho que 20 minutos pra eu ser atendida, 20, 30 minutos. E aí eu entrei no consultório. Eu lembro que eu fiquei mais de 1 hora no consultório, que ele perguntou tudo. Tipo, desde o começo, quando começou antes, como foi minha infância. Tipo, umas coisas, sabe? Que eu falei, mas por que ele tá? Eu tô sentindo, sei lá. Mas tudo hoje faz sentido. Na época eu não entendia. 1 hora, amiga, ele ficou me atendendo. E aí ele falou, todos os indícios, ele me falou, tá, e tudo mais, você tem que tomar o remédio, você já tá tentando há mais de 1 ano e meio, tá, vai piorar. Ele falou, se não precisar de remédio, eu ia falar pra você, eu não ia te indicar remédio. Tipo, ele me deu opções de remédios pra eu ter essa aderência. Foi incrível. Aí, tanto que depois disso, quando eu passei por essa crise, eu até comentei várias vezes sobre o CAPS no meu Instagram, no meu stories. Que legal. Porque eu fiquei tão abismada que acho que as pessoas não conheciam. Porque nem todo mundo tem R$500 para pagar numa consulta de psiquiatra. E ali você tem todo o aparato necessário para uma crise, para uma coisa que de fato faz a diferença ali. Isso é muito real. Lembrando que o CAPS ele é composto por uma equipe multidisciplinar. Então você vai ter não só psicólogos, você vai ter além do médico, psiquiatra, às vezes tem neurologistas, tem as terapeutas, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeiros, educador físico, né? Então, assim, é muita gente trabalhando. Muita gente pelo bem-estar das pessoas, né? E necessariamente não precisa ter um diagnóstico. Não precisa ter algo, eu vim aqui porque eu tenho um diagnóstico. Basta estar num sofrimento. Já pode ir para fazer um atendimento inicial. Maravilha. E quando a gente pensa em saúde mental também, a gente pensa em ansiedade, a gente já remete ao trabalho. O trabalho, ele causa muito isso nas pessoas. E a produção também separou um relatório aqui pra gente. E eu não sabia, fiquei chocada, junto com a Kate lendo isso, que o nosso país é o país que tem a índice mais alta em saúde mental. Eu fiquei passada. Mas aí também, eu sei que saiu uma regulamentação da NR1, né? Que eu sei que agora todas as empresas de porte grande ou pequeno vai ter que dar assistência para os colaboradores para cuidar da saúde mental, do psicológico. Você acha que isso realmente vai funcionar na prática, essa regulamentação? Deve funcionar sim. Eu acho que uma das grandes questões hoje da saúde mental é esse esgarçamento que tem da relação funcionário-empresa, né, da produtividade, das metas, do cuidado psicossocial. Acho que essa CNR1 aí vai falar justamente do cuidado psicossocial. A gente tem hoje uma questão muito expressiva com o burnout.
né? Sim! Síndrome de burnout. Aham. Né? Que é justamente uma síndrome relacionada ao esgotamento profissional, né? Que é muito característico à ansiedade. E que ela começa com sintomas de ansiedade, mas ela está relacionada ao esgotamento profissional. Né? A jornada de trabalho, as pessoas que não conseguem se desligar do trabalho também. Então, às vezes não está só no trabalho, às vezes está no modo de ser da pessoa. E aí, por isso que é uma questão psicossocial, porque às vezes aquela pessoa, ela carrega o trabalho para casa e não consegue pensar em outras coisas. Entendeu? Então, acredito que vai dar uma resposta sim, vai fazer, vai conseguir tapar algumas brechas que tem, né? Mas, para isso, as pessoas também precisam entender por que é importante cuidar de saúde mental. E você acha que quais as inserções que podem ser feitas, assim, para... exemplo, hoje a gente sabe a importância do exercício físico, certo? E até nos cuidados também da saúde mental. Tem dados e tal sobre a dopamina, que é liberada e tudo mais. Como você acha que pode acontecer essa inserção? Além do que já está sendo feito, por exemplo, ter apoio psicológico em escolas públicas, ter, sabe, esse tipo de coisa. Porque a gente é uma sociedade muito carente, né? De cuidados... Hoje não. Hoje já melhorou, mas as pessoas em saber, em conhecimento, tem tipo, se você ainda fala em determinados lugares, na maioria dos lugares, infelizmente, ainda tem esse, como é que fala? Esse olhar de desdém? Esse olhar de desdém sobre a saúde mental. Tem mesmo. Como você acha que, quais coisas que a gente pode fazer também para ajudar também nessa implementação de, sabe, ter maiores postos de psicologia e psiquiatria? Qual você acha que é o caminho ali pra gente conseguir começar a sanar esse buraco que é bem grande na nossa sociedade nas hoje? escolas, eu acho que é uma boa que você sempre dê essa opção. Sempre. Aqui a gente sempre fala aqui. A lei hoje, já tem lei já que, eu acho que a nível federal já, que fala sobre a inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Perfeito. Né? Até por conta dos acontecimentos dos últimos anos, né? De massacres e tal. Sim. E aí fala de pessoas que estão ali adoecidas com questões de bullying, várias outras questões, deprimidas, ansiedade. Mas a inserção do psicólogo também nas empresas, a inserção do psicólogo, o acesso das pessoas na UBS, eu acho que a gente tem que pensar sempre na atenção primária, né? Então, assim, se cada município fizesse o trabalho bom de ter a inserção dos psicólogos na atenção primária, na atenção básica, que é a UBS, onde qualquer pessoa vai quando fica doente. Na UBS. Né? Então, quando chega no CAPS é porque já está em uma crise grave. Já extrapolou, né? Já extrapolou o limite. Então, assim, um cuidado em psicoterapia podia ser feito ali na atenção básica. Eu acho que a gente podia falar em sociedade. A sociedade também podia buscar entender. Isso eu falo no grupo de amigos, eu falo no trabalho. A gente podia falar mais abertamente sobre a questão de saúde mental sem precisar estigmatizar o outro, sem precisar colocar o outro numa caixinha de que esse aqui tá assim, né? Mas talvez nivelar, sabe? Sim. Poder nivelar as relações e acolher mais. Sim, também acho. Sabe? Acolher mais o sofrimento. Não, isso que você falou sobre falar sobre saúde mental, eu acho muito importante. É que a gente tem esse hábito, tá? A gente fala muito, porque, por exemplo, quando eu comecei a me tratar em 2020, no ano da pandemia, e aí eu descobri que eu tinha TDAH, tinha e tudo, que eu de fato comecei a cuidar mesmo da minha saúde mental. E o que aconteceu? Pra mim, antigamente, tinha vergonha de falar sobre. Porque, por exemplo, eu vou ficar quieta, porque, por exemplo, vão achar que por eu ser assim, sabe? Porque não tinha essa abertura pra falar. Tanto que eu não falava. Hoje eu falo, hoje a gente conversa, hoje eles sabem, sabe? A gente conversa muito sobre isso. E era uma coisa que, por exemplo, ainda, na minha família, eu não tenho essa abertura, não na minha família, tipo, a minha grande família, eu não tenho abertura de falar de saúde mental. Porque elas ainda acham que, por exemplo, você ter algum transtorno, ainda, tipo, é uma coisa que te rotula, entendeu? Sim. Por exemplo, eu tenho TDAH, mas eu sou muito bem-sucedida no que eu faço, entendeu? Porque eu achei métodos, eu achei maneiras de, sabe, compreender o meu transtorno e conseguir lidar com ele. Mas as pessoas, tipo, aí, ó,
faz isso por conta disso. As pessoas ainda têm esse hábito de rotular tipo, exemplo, uma pessoa que tem depressão. Depressão nada, isso é frescura, entendeu? A pessoa tem tudo, a pessoa tem dinheiro, como que tá depressiva? Como que tá depressiva? Como se isso não pudesse assolar. Então, o que eu acho muito engraçado a gente ter isso também nas relações interpessoais, né? De poder falar com as pessoas que você convive sobre saúde mental, falar sobre como você tá se sentindo. E até minha irmã, eu conversei com ela esses dias, ela falou que ela foi diagnosticada com depressão. Caramba. E ela tá fazendo tratamento. E aí eu já conversava com ela antes, que ela falou assim, eu tenho abertura pra falar com vocês, mas eu não consigo falar com a minha mãe, porque é de mães diferentes. E aí ela conversou recentemente, que ela conversou com a mãe dela, eu conversei com a mãe dela depois disso, e a mãe dela tá dando todo o aparato, toda a ajuda que ela precisa, sabe? Tudo pra ajudar ela nesse ponto. E é isso que a gente precisa, é o acolhimento que você falou, sabe? Quem tem problemas, ou não tem, ou vem a ter, que tem esse acolhimento, que seja normal, do mesmo jeito que a gente fala de um treino de academia, que a gente fala de, vou tomar um whey protein, vamos dar um exemplo, pra melhorar meu desempenho, que seja assim também na saúde mental. Sim. Entendeu? Que seja algo normal, tipo, sabe, como a gente conversa, que antigamente também, a gente não conversava muito do exercício. Hoje tá em alta. É verdade. Atividade física, todo mundo faz atividade física. A terapia tá em alta, né? Tá muito em alta também. Mas que seja algo normal ainda, porque tá em alta, mas quando você vai conversar com as pessoas... Não seja só uma onda, né? Que seja... Elas ainda têm um pouco, sabe, meio receio de falar, nossa, eu tenho isso aconteceu comigo. Elas ainda têm receio. E eu puxo isso, eu pergunto mesmo, os meus amigos próximos, então, eu pergunto como é que você tá, como é que tá a sua mente, como você tá se sentindo assim, porque não são perguntas que as pessoas fazem. É aquela, você tá bem? Tô bem. Então, mesmo que a pessoa tá morrendo por dentro. Ninguém se interessa. Entendeu? Então, ir mais a fundo, quando se diz ser humano, aquele fato da empatia de verdade, né? Não eu acho que a opção de inserir nas escolas, eu acho que seria um bom começo também, assim. Ter uma aula mesmo, sabe? De autoconhecimento, colocar um psicólogo lá pra ter uma horinha de aula lá com as crianças, de autoconhecimento. Acompanhamento ia ser incrível ter isso na escola, porque a criança ia se desenvolver sabendo falar sobre o que ela tá sentindo, sabendo falar sobre a saúde emocional dela. Eu acho que seria uma coisa boa. Agora, falando sobre o descanso... Que a Kate falou, frases, né, das redes sociais. Que a Kate falou assim, que ela teve uma época lá quando ela trabalhava fora, e aí ela, oba, tô trabalhando. Depois entrou lá no Covid-19, que teve que trabalhar home office, ficava doida quando não trabalhava, porque a gente se cobra. Eu tô falando isso dela, mas eu sou igual. Ela é igual. Sabe, eu sou igual. Tô aqui falando com você agora, a gente tem o dia inteiro de gravação. Ainda é capaz de eu chegar na minha casa e falar, caraca, parece que eu não fiz nada hoje. Deixa eu gravar um vídeo. Deixa eu gravar um vídeo. Vou sentar pra assistir minha novela. Não, porque, tá vendo? Não cresce no Instagram por isso. Que assistir novela vai gravar seu vídeo. Mas, tipo assim, eu já trabalhei o meu dia inteiro. E o pior é que ela trabalha em casa também. Trabalha em casa. Acho que é todo mundo, né? Porque todo mundo, desde que sai de casa, é um trabalho. Desde o trajeto até o seu trabalho, tem gente que leva 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar do trabalho. Desde o trabalho, realmente, ali no seu trabalho, depois o trabalho da sua casa, o trabalho de ser mãe, o trabalho de... Então, tem muitas coisas acontecendo e na hora de chegar no descanso, tem muita gente que ainda se cobra. E eu falo isso com um amigo meu, que ele trabalha muito e quando ele tá descansando, que é o dia de folga dele, ele se cobre. E a gente pegou uma frase. Fala aí, exatamente. Kate, a gente pegou essa frase do perfil @contente, que a frase é, enquanto você não tratar o descanso como tarefa, vai continuar trabalhando até se esgotar. Aí, essa é uma boa frase, né? É uma boa. Sim. E para aquelas pessoas que dizem que não conseguem ter tempo para descansar, é isso mesmo? Porque tem tempo para descansar. Todo mundo tem tempo para descansar. A questão é como você prioriza o descanso, como você se prioriza. Né? Então, qual é a toda vez que eu falo descanso, eu penso que isso é algo que está voltando para nós. Então, assim, o que é a questão da produtividade, o trabalho? A gente está voltado para o outro, para fora. A gente tá voltado na questão... E a gente entra com a ideia, né, de que eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso realizar meus sonhos, depois eu quero desfrutar. O problema é que esse desfrutar nunca chega. Nunca chega. Exatamente isso, gente. Até quando há possibilidades, né? Então, assim... O descanso, ele precisa entrar como uma questão de prioridade, né? Porque eu falei de autocuidado. Sim. Né? Então, assim, da mesma forma que eu penso, eu preciso fazer um autocuidado, fazer uma terapia, porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo, com essa ansiedade. Eu tô com medo excessivo. Eu preciso me alimentar porque eu tô com fome. Isso é autocuidado, né? Não posso ficar com fome. Eu preciso dormir. Está muito relacionado também às questões dos padrões do sono, com o descanso também. Né? E aí tem modos de funcionamentos. Eu acho que você falou uma questão aí que é um funcionamento.
TDAH. Né? Então, quando a gente fala de transtorno de TDAH, né, hiperatividade e déficit de atenção, a gente está falando de um funcionamento, uma questão neurológica. Exato. E aí a gente precisa de um suporte, a gente precisa ir compreendendo como é o nosso funcionamento para a gente também ir pedindo ajuda, falar assim, ó, preciso parar, Equilibrar. né, para equilibrar, porque senão chega uma hora que automaticamente o corpo para sozinho. E o ato de descansar nos ajuda metabolicamente? Sim. Sim, né? Vamos falar do sono, por exemplo. Boa. Então, a gente precisa dormir, né? Porque durante o processo de sono acontece o que a gente chama de homeostase. Né? Então, o sono, além de ser moderador, é regulador e reparador. Então, é quando eu estou dormindo que acontece os processos de reequilíbrio do organismo. Então, eu trabalhei pra caramba, trabalhei, tô cansado. Se eu dormir 3, 4 horas por dia, não aconteceu o que a gente precisava que acontecesse, que era a restauração do organismo. Então, o sistema imunológico fica fraco, né? Então, não é muito incomum a pessoa ficar com gripe fácil, ficar resfriado fácil, qualquer síndrome viral vai pegar, porque o sistema imunológico está fraco. Pra gente dormir, pro corpo descansar, quantas horas é o essencial? O adulto de 7 O a 8 adulto horas. de 7 a 8 horas. 7 a 8 horas, mínimo. E tá? a criança? É o A mínimo. criança é 12 horas. 12 horas. 12 horas. Caramba, é bastante tempo, né, menina? Nossa, que beleza. Adulto é de 7 a 8 horas. Você tá dormindo esse tempo de 7 a 8 horas? Então que E coisa. sem pausa, né? Sem acordar de madrugada pra ir no banheiro, sem... Não, pode acordar. Pode acordar. Eu não acordo, não, sem pausa. O que tem que acontecer é voltar a dormir. Você pode acordar por uma questão biológica normal, mas você volta a dormir. Né? Quando você acorda no meio da noite, como se você tivesse já dormido às 7, 8 horas, a gente está falando de cortisol. Então, houve um rompimento, o cortisol aumentou, e aí entrou no estado de vigilância, de alerta, né? A mesma sensação de fuga. Eu acordei no meio da noite como se tivesse acordado às 7 horas da manhã. Exatamente. Caramba. Quando eu tava tentando regular também o remédio, eu também tinha muita insônia e acordava exatamente dessa forma. E uma coisa que eu percebo hoje, que hoje eu não sofro, por exemplo, hoje eu descanso, que nem eu fiz uma viagem, cheguei no domingo. Aí meu marido, por exemplo, eu hoje recuso jantar, vamos pra Paulista, vamos jantar na Paulista. Aí não, eu vou pra casa descansar. Porque antigamente eu não me dava essa opção. Eu ia fazer alguma coisa pra eu ficar distraída, distrair minha mente e sobrecarregar o meu corpo. Hoje eu tô me conhecendo mais que, por exemplo, hoje eu prefiro passar 1h30, 2 dentro de uma biblioteca lendo aqui, ó, tranquilo. A fuga do mundo inteiro do que ficar comendo com amigos. Mas eu acho que é porque, eu tô muito nessa fase hoje, mas eu acho que é por conta do nosso trabalho. O nosso trabalho é muito agitado. Ainda mais nosso trabalho falar com pessoas. agitado. A gente fala, a gente se comunica toda hora, a gente aparece toda hora, tem que estar sorrindo toda hora pra câmera. Então, nosso trabalho é muito agitado. E quando a gente tem o nosso tempo, a gente quer paz. Exatamente. A gente só quer colocar um moletom, sentar numa biblioteca e ler 2 horas de livro. Exatamente. É só isso que você quer. Mas isso é um gente. exercício. É um exercício, né? Porque é difícil também. O quê? Às vezes você quer isso, mas você não consegue. Exatamente. E eu não conseguia. É. E isso que eu tô falando. Hoje, isso pra mim é uma vitória como se eu tivesse ganhado o campeonato. Porque antigamente eu não sentia paz na minha cabeça, dentro da minha cabeça. Eu sentava na biblioteca, mas a minha cabeça tava assim, por que você tá lendo esse livro? E isso também é um ato de tem descanso. O quê? É um ato de descanso. Amiga. Mas outras coisas também que a gente parece não estar descansando, mas também é um ato de descanso. Por exemplo, tomar um sol na praia, ficar ali quietinha. Andar de bicicleta. Sim, os próprios exercícios físicos, a meditação é um ato de descanso. A meditação. É maravilhoso. Nossa, eu nunca fiz meditação. Mas esse que é o ponto. A meditação é prática ao longo do tempo. Porque tem mentes perturbadas que nem a minha. Demora muito pra, hoje eu consigo meditar com bastante dificuldade ainda, mas eu sinto essa tranquilidade depois de quê? De 3 anos de tentativas. A gente sempre vai falar do exercício. Né? A prática então, e constância. É a prática e constância, você tem que ali estar repetindo. Então, para parar uma mente agitada, né, que está acostumada ali naquela velocidade. E aí, por exemplo, parar para uma meditação não é fácil. Então, talvez no primeiro dia você não vai conseguir da forma que você gostaria. Que você imagina, né? Que a gente imagina que a mente fica vazia. O quê? E nem vai desligar, você vai continuar falando, tem alguma coisa errada. Não, mas vou tentar de novo, né? Então, a ideia não é fazer certo ou errado. A ideia sempre é tentar. Tentou, não conseguiu, tenta de novo, tenta até que isso vira um hábito. Quando vira um hábito, fica mais fácil. E a gente sabe que as pessoas não têm
as mesmas 24 horas, né? Não. Tem gente que, aquilo que eu falei, leva 2 horas pra ir pro trabalho. Não tem os mesmos privilégios. Não tem os mesmos privilégios, a gente sabe. E como que essa pessoa encontra um momento dela sentar e falar assim, não, eu preciso me cuidar. Como que essa pessoa consegue enxergar isso? Como que ela faz pra enxergar isso? Isso é uma coisa que eu queria muito saber, porque, por exemplo, hoje eu tenho uma vida mais tranquila. Mas na época que eu morava na Coab, que eu levava 2 horas e meia pra ir pra voltar, que eu trabalhava em 2 empregos, que eu fazia estágio, eu era atleta, não existia isso. Então, pensando numa pessoa que tem uma realidade extremamente insana, insana de, tipo, não conseguir respirar, tem que dar conta, tem que arrumar dinheiro e tal. Como ela vai pensar em se priorizar? Porque isso é uma dúvida real minha. Como encontrar o equilíbrio? É uma dúvida Mas você real. encontrou, porque agora sua vida tá mais... Mas depois do quê? Depois que eu me Depois de matei muitas pra crises caramba, também, né? depois de muitas crises, depois de muitos problemas, muitos traumas, muita coisa que hoje eu vejo que eu não precisaria se eu tivesse uma noção mínima de alguma coisa, entendeu? E também você só encontrou, eu acho, que essa calmaria que hoje você tem, que você não tinha, porque você também começou o tratamento com terapia, psicólogo, psiquiatra. Exato. Né? Eu comecei a conseguir pagar por isso. Que antigamente, esquece. E tinha um SUS lá, mas, por exemplo, pra você conseguir um exame onde... Eu morava na Coab, era um posto só pra toda a região. Era as coisas de 5 meses um exame. Então era uma coisa que não era tão acessível e tão fácil. Sim. Então, como colocar, pensar em estratégias para pessoas que vivem assim? Sim, como sempre equilibrar, vamos colocar assim, sempre na emergência, sempre na urgência, sempre, sabe, dormindo pouco, tendo que acordar muito cedo, dormir muito tarde, fazer faculdade, fazendo essas coisas. Que isso eu ainda não consigo ver. Eu queria muito saber. É muito difícil, né, Fábio? Caraca. Essa parte eu acho que é muito difícil. Eu também mesmo. acho. Assim, porque assim. Eu preciso pensar nas pessoas que eu atendo, que eu converso. Claro. Às vezes não tem. Você vê o mínimo de rede de apoio possível. Às vezes E tem detalhe, pessoas sem que- rede de apoio. Sem rede de apoio. Pessoas que não têm rede de apoio. Então, a gente já tem uma questão de construção social, né? De que, falando de mulher, por exemplo, que a mulher, né, ela é responsável pelo cuidado, né? Então, às vezes, a mulher ela trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, e depois que ela volta ao trabalho, faz janta, né? E ainda tem que se cuidar. E aí tem que se cuidar. Então, assim, a gente precisa primeiro desconstruir essas ideias, né? Quando a mulher fala assim, eu sou do lar, eu sou dona de casa, parece que ela não faz nada. O quê? Ela trabalha muitas vezes mais do que o homem. Mas você sabe que a mulher, mesmo ela fazendo tudo isso em casa, eu tiro por mim. Mesmo assim, ela fazendo tudo isso, ela ainda acredita que ela não fez nada, sabia? Por causa da construção social. Exatamente, a sociedade impôs que você acreditasse nisso. Ela ainda acredita que ela não fez nada, cara. O meu é o contrário. Enquanto eu não comecei a gravar pra internet, que eu tive a Sofia em 2014, em 2015 eu comecei a gravar... Em 2014, eu tive a Sofia em março de 2014. Final de 2014 comecei a gravar pra internet, porque eu fazia tudo em casa, eu cuidava da Sofia praticamente sozinha, porque meu bofe ficava só na barbearia, eu cuidava da minha filha praticamente sozinha, eu fazia tudo em casa, sozinha. E quando chegava no final da noite, eu falava, caraca, eu não fazia nada. Por quê? Porque eu, sei lá, eu não tinha dinheiro. Porque eu não tinha a minha independência financeira. Então, pra mim, eu tava cansando, eu tava trabalhando, mas não tinha dinheiro. Entendeu? E eu tava a ponto de enlouquecer até na hora que eu falei, não, eu preciso ir pra rua. Eu comecei a sair, comecei a trabalhar. E isso me ajudou muito, assim. Ajudou muito. Isso é engraçado também, por quê? Porque não foi o contrário. Eu já sempre soube que eu não ia ser a mulher do lar. Eu sabia que o meu negócio era trabalhar, ganhar dinheiro fora. Então, todo mundo me apontava o dedo porque eu não era a mulher do lar. Eu casei, tipo, minha tia falou assim, quando você casar, você vai virar o que todo mundo é. E foi o contrário, porque meu marido, ele também me ajudou muito nesse processo de autodescoberta, saúde mental e tal. E eu não, eu potencializei a mulher que eu sempre fui. Então, eu sempre apontava o dedo, nossa, mas a Kate, por que ela vem pro almoço da família sem o marido dela? Falei, porque meu marido quer fazer uma coisa e eu quero fazer outra. Exatamente. E tá tudo isso. certo. Por que a Kate faz as coisas? Então, eu sempre por que a Kate não tá na casa dela? Eu sempre tive o estigma contrário, que todo mundo me culpava porque eu não tava lá lavando uma louça, cuidando de uma casa. Sim, e essa daí vai morrer solteira. E essa daí, se casar, o marido passa fome. Esse tipo de piadinha, Não, né? minha sogra chegou e falou, eu amo minha sogra, ela falou assim, nossa, meu filho tá magro. Aí eu falei assim... Coisa de mãe. Aí eu falei, oxi, ele tem a mão, ele tem a panela, ele tem a comida. É só ele fazer e comer. Entendeu? Então, desconstruir essas ideias. Então, muitas pessoas acabam crescendo com essas ideias, com essas crenças. E se elas não fizerem isso, elas também não se sentem boa o suficiente. Exato. Se sentem boa o suficiente. Então, assim, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom funcionário. E é porque isso se eu não mesmo. produzir para tanto, se eu não fizer, a gente vive
num ambiente de competitividade, até na saúde, inteiro, tá? Não é só na... O tempo inteiro. Né? Na saúde também. Sério? Até dentro da... Porque a saúde tem suas metas também. Tem a meta de atendimento. Eu sou psicólogo, eu tenho meta de atendimento. Passada, não sabia disso. Se eu entrar nessa vibe, eu esqueço o cuidado das pessoas e entro no cuidado da quantidade. Né? Então, quanto que eu tenho que produzir esse mês? Eu tenho uma meta. Porque a saúde vem lá de cima e vai vindo. Então, assim. A indústria. Você tem que ser um profissional. Tem que ser um profissional muito honesto, né? Porque a gente sabe, a gente falou aqui que o SUS funciona tudo, mas às vezes a gente vai na UBS, mas te atendem assim, tipo assim, não sabe nem o que você tem, só fala, tá uma virose e tal. Então, eu acho que é muito disso, é pra saber quantos. Tem bater uma a frase meta, que eu loucura. Eu gosto muito que se eu não me engano, de Carl Rogers, que fala que se domine todas as teorias, né? Todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas um humano. Se a gente esquecer, se a gente esquecer desse ingrediente principal de ser humano, a gente não consegue perceber o colega que está cansado, que está sobrecarregado, a gente não consegue perceber o outro que está com sofrimento ali por conta de uma demanda excessiva em casa, no trabalho, na escola, né? Então, assim, às vezes o simples descanso é ter alguém para você conversar. Às vezes o descanso é alguém para você poder falar o que está incomodando, o que você não está suportando. E alguém poder falar para essa pessoa, você não precisa dar conta de tudo. Eu já entendi isso. Eu tive que me falar isso para entender. Porque eu nunca fiz terapia. E eu sempre ficava aprendendo com as coisas que eu via, com a experiência dos outros. Então eu tive que me falar isso. Tipo, você não tem que dar conta de tudo, Mona. Você vai enlouquecer. Você quer perder sua vida, você quer, sei lá, perder sua saúde. Quer ter um derrame, um AVC, que a família da minha mãe toda morre de AVC porque fica nervoso, explode a veia na cabeça, todo mundo morre. Sim. Aí eu falei, não quero morrer disso. Não quero morrer disso, amor. Então eu vou dar conta do que eu conseguir dar conta. E eu tenho um certo horário pra começar a trabalhar, pensar no meu trabalho, e um certo horário pra terminar. Então quando é tipo 8 horas da noite, eu tô com o telefone na mão editando um vídeo, eu me recuso. Eu também. Eu me recuso, porque se fosse pra empresa, 6 horas da noite, eu estaria vindo embora. Entendeu? Então eu me recuso. E aí, pra essas pessoas que precisam desse cuidado com a saúde mental, enfim, onde encontrar, além do CAPS, você tem indicações de lugares gratuitos para além do CAPS, onde essas pessoas podem encontrar esse atendimento, esse acolhimento? Olha, hoje a gente tem as faculdades, né? Que tem as clínicas escolas. Boa. Eu acho que ainda tem uma dificuldade de acessibilidade para o cuidado de saúde mental, além do CAPS, né? Mas estou aqui pensando o que mais a gente tem, mas não de forma gratuita. Online, né? Tem os atendimentos online. E aí tem também as ONGs que fazem atendimentos com um valor mais simbólico. Sim. Né? Tem grupos de psicólogos, coletivos de psicólogos que faz atendimentos acessíveis. Né? Então, assim, hoje é possível encontrar isso. Né? Mas ainda é difícil o acesso. Não vou negar que é difícil o acesso ainda. E como que é a sua experiência lá no CAPS com os jovens, os adolescentes? Você acha que realmente, sim, gente, todo mundo tá precisando de fazer uma terapia, de passar com um psicólogo? Olha, eu quando me formei, eu falava que não ia trabalhar com crianças. Sério? Eu não falava, não, com crianças não Por quê? trabalho. Porque eu me formei na época da pandemia também. E eu não tive contato com criança. E eu também não fui uma pessoa que tive tanto contato com criança, apesar de ter um monte de sobrinhos. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sempre achei trabalho com criança mais difíceis. São difíceis pra caramba o trabalho, não as crianças. Mesmo, gente. Quando eu me formei em educação física, eu falei assim, eu nunca vou trabalhar em escola. E até hoje assim, não as crianças em si, mas todas as demandas que elas têm. Né? Você não trabalha com a criança em si, você trabalha com os pais, com a família, com tudo que tá ao redor dela. Né? O conselho tutelar. E aí apareceu a oportunidade de um processo seletivo. Falei, lá estava aparecendo CAPS IJ, CAPS adulto, CAPS AD. Eu falei, eu quero CAPS AD. E aí o gerente me propôs, mas você não tem vontade de aprender? Aí eu falei a frase que fez ele me contratar. Eu acho que na vida tudo se aprende. Nossa! Aí, era o que ele queria escutar. E aí eu fui. Confesso. O Fábio, e aí? Não sei se eu deveria ter falado, mas falei.
eu sou E aí, apaixonado hoje Fábio? com o trabalho com crianças, porque eu consigo entender o mundo do adulto hoje através do trabalho das crianças. Então, hoje, quando eu atendo os adultos, eu consigo entender como foi esse adulto. Eu consigo relacionar o sofrimento dele quando criança, né? Então, as faltas que teve, o afeto que não teve uma representatividade ali, às vezes as figuras que não tiveram presente na vida. Então, assim, hoje eu consigo entender. É muito mais fácil para mim. Né? Trabalhar com adolescentes é muito gostoso também. Eu acho que os adolescentes eles têm uma questão de crises existenciais, né? A partir dos 13, 14 anos. Então eu tô amando. Mas você percebe que também, por conta desse estímulo gigantesco das redes sociais, do telefone, do smartphone, você também sente que essas crises vêm também por conta dessas ferramentas que eles têm muito mais acessível do que a gente tinha antes? Sim, inclusive, essa é uma das coisas que mais cansa o cérebro. Então, falando a gente trabalha com o que mais cansa, Mônica. Então, Não, tem hora que eu quero tacar meu celular na parede. Não, então, por quê? Pensa que a gente foi... Quando escurece, automaticamente a glândula suprarrenal já começa a liberar... Aliás, já começa a diminuir a quantidade de cortisol. Justamente para vir um sono e tal. Então, nós já temos o corpo foi feito para isso. Começou a escurecer, a gente já começa a sentir sono, já começa a falar... Como é que pode? Isso é muito real. Né? Então, assim... E aí, lembra do cortisol, vai diminuindo, e a gente vai sentindo sono. Com a tela, a gente, o tempo todo na tela, às vezes 2, 3, 4 horas da manhã, a gente está dizendo pro cérebro que não é hora de dormir. Ele pode estar... Ele que tá cansado. Ele quer te avisar. O corpo vai dando sinais, só que ele não consegue desligar. É verdade. E aí ele tá liberando cortisol porque ele tá com aquela claridade. Sim. Diante dele. Não, e trabalhando, processando o que você tá vendo, a imagem que você tá vendo, imagina lá dentro da cabeça como é que fica, né? Não, e eu percebi que quando eu não durmo bem é quando eu fico mexendo no celular, da tarde. Sim. Tanto que eu diminuí, parei com esse estímulo. Porque eu deitava na cama, minha cabeça tava assim... Eu não deito mais com o celular na cama. Então, uma das dicas que a gente dá é sempre fazer higiene do sono, né? Então, pensando em saúde mental e descanso, então... Antes de dormir, faça a sua higiene de sono. O que é fazer higiene de sono? Então, você precisa separar ali um tempo para fazer sua higiene, né, escovar os dentes. Você Tomar pode ler um livro, vai diminuindo a luz, né? Quem tem abajur diminui, quem tem deixa por um período para ler um livro. Vou ler um livro 30 minutos, depois apaga tudo. Celular, tem que tirar o celular de perto. Tem que tirar. Tem que desligar, tirar todo tipo de estímulo. Todo tipo de estímulo que vai influenciar o cérebro é necessário tirar. Isso é higiene do sono, né? Fazendo isso todo dia, quem tem sono desregulado é um potencial para regular. Verdade. Que bom. Agora a gente vai fazer uma dinâmica De mitos e verdades. de mitos e verdades sobre saúde mental. A gente vai ler algumas frases, perguntar se é mito ou verdade e você vai hablar com seus conhecimentos. Mito ou verdade? Fábio, falar sobre seus sentimentos ajuda a melhorar a sua saúde mental. Verdade. Muito verdade. É preciso falar, né? Às vezes você nem precisa da resposta do outro. Você só precisa falar. Nossa, eu falo. Eu falo. Você fala, né? Amiga, a gente fala, a gente tá sempre colocando, o nosso pessoal aqui. A nossa segunda-feira é o dia da nossa terapia. É a nossa Ainda bem que Fábio tá aqui hoje, né, gente? Ainda bem que Fábio tá aqui hoje. Eu tava fazendo isso lá embaixo, né? Amiga. O que eu tava falando, falei, gente, porque minha mãe, tanto que eu vou ver um psicólogo pra minha mãe que eu não tô aguentando mais. Eu tô fazendo essa função e não tá legal. E aí ela falou, como ela fica sozinha, ela precisa só falar. Mas tem dia, cara, que eu tô eu tô também com meus demônios, como todo mundo. E eu falei, gente, e essa semana foi pra ela. Essa semana eu não liguei pra minha mãe, eu não falei, porque eu não tava conseguindo respirar, eu tava muito esgotada. Aí eu falei, lá pra quarta-feira. Aí eu pego, vai, mãe, 1 hora no telefone. Aí ela fala. Ai, eu tô melhor. Eu falei, eu sei que você tá melhor. E eu acho muito importante também aqui, só saindo um pouco da dinâmica, a gente conversar, se não tá 100% confortável para ir conversar com um profissional, mas você tentar conversar com pessoas que você sabe que vai te ouvir, não vai te julgar, vai deixar você falar e conversar com pessoas que não vão levar adiante o que ela te trouxe. Por exemplo, tudo que a gente conversa aqui, fica aqui. Não sai daqui. Por isso é necessário ter conexões confiantes. Mas é isso, a gente tem aqui é o nosso centro de confiança. Tipo, a gente fala, a gente sabe que
assar, não vai tirar eu também não, os meninos também não. Entendeu? Então a gente tem Exato. isso aqui, e a gente fala tranquilamente. Então tem muita gente que... Eu era uma pessoa assim, eu tinha dificuldade em confiar nas pessoas. também. Eu e a Kate, a gente sempre conversou muito sobre isso. Sobre confiar nas pessoas e abrir essas coisas, abrir essas dores, mostrar a nossa vulnerabilidade. Então eu acho que é importante a gente ter, porque até alivia, né, Mona? Quando a gente chega aqui na segunda-feira, a gente só joga a bolsa, a gente fala, Mona, a gente começa. A gente fala, nossa, Até alivia, vamos almoçar leve depois. a gente vai saltitante. Só de tanto, voltando, vai, que é brincadeira. Ó, agora outro, mito ou verdade? Quem tem uma boa rede de amigos e famílias não precisa de psicólogo? Mito. Eu também acho que é Também mito. acho. Mito. Mona, pelo amor de Deus, todo mundo Não, precisa. porque assim, é bom ter amigos, é bom ter uma família que consegue dar suporte, mas a gente sabe que a família sempre está ali com um viés de julgamento. Então, porque você não fez isso, você também não faz aquilo, você também não se ajuda, porque você também, né? Então a família sempre vai dar uma opinião familiar, e os amigos às vezes também, né? Então assim, o psicólogo, qual a importância da psicologia, né? Porque ele vai ter a psicologia vai permitir uma escuta, além de ser qualificada e sem julgamentos, né? A gente fala na psicologia existencial, fenomenológica, que a gente consegue fazer uma suspensão. O que fazer uma suspensão? Por exemplo, nós estamos conversando, você começa a falar da sua vida, tal, eu não vou ficar aqui pensando, TDAH, depressão, ansiedade, isso aqui deve ser isso. Eu vou só ouvir, eu vou escutar. E vamos conversando. Eu acho que dificilmente, pelo menos nas minhas consultas, aparece uma questão de diagnóstico. Dificilmente, assim. E quando alguém aparece e fala assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tava conversando com a minha amiga tal, e ela falou que isso aqui é TDAH, é depressão, que eu tô com sintomas. Autismo agora, né? Então, isso aqui é autismo. Aí, mas por que isso é importante pra você? Exato, e as pessoas estão tão ligadas em diagnósticos que quando um médico, um doutor como você, não diagnostica a pessoa fala, tem que ver esse doutor aí seu então, esse doutor aí tá errado, Mona. Como que não diagnosticou você ainda? Todo mundo tá vendo o que você tem. E a gente vai pra ideia principal lá do começo que eu falei, que é ouvir as angústias. A angústia, ela vai se manifestar pelo sofrimento. Então, às vezes, não tem nada de diagnóstico. Tem sintomas. Sintomas que estão relacionados a uma angústia, né? E ali pode ser existencial, pode ser uma angústia ali das relações, pode ser da relação de trabalho, né? E sabe, esse... Eu tive uma leve discussão com uma amiga minha esses dias. Por quê? Porque os meus melhores amigos eu abro mais sobre o TDAH e tal, e falo, né, do remédio. Não. Aí o ser humano me vem, amiga, eu fui também diagnosticada com TDAH e eu mesmo consegui curar meu TDAH. Eu me achei foda. Aí você, então, e eu conheço a pessoa. E a pessoa não tem, tipo... Porque não tem nenhum traço do rolê. Eu falei, amiga, mas quem te... Aí eu fui incisiva. Eu falei, mas quem te diagnosticou? Você passou num psicólogo, num neuropsicólogo? Você passou num psiquiatra? Não, eu passo numa psicóloga, ela falou que eu tenho mais o meu um grau leve. Eu falei, mas você teve diagnóstico de fato? Porque, né, diagnóstico. Sim. Eu falei, pra eu falar que eu tenho, eu tive 3. E mesmo assim eu não quis aceitar, entendeu? Ela chegou aqui sem querer, verdade. Não foi? Você lembra? Eu falei, eu não queria aceitar de jeito nenhum. E ela falou assim, mas ela falou, eu confio na minha psicóloga. Eu falei, não é questão de confiar, é questão de diagnóstico. Eu fiz testes, comprovava a minha impulsividade, eu fiz teste, comprovou essa... Aí eu falei, amiga, é um transtorno neurológico, não é de achar, não é achismo que eu tô falando aqui. Você tá falando aqui, eu falei, porque eu tô enchendo o teu saco com isso? Porque todo mundo hoje fala que tem TDAH. Todo mundo! Virou Hoje a gente tem... hoje, não, gente. E isso é muito complicado, porque quem de fato tem o transtorno não se orgulha de ter isso. Porque a gente sabe o quanto tirou, o quanto custou pra gente as nossas perdas. Eu tive muita perda profissional, pessoal, relacionamento por conta disso. E aí ela falou assim, não, mas eu falei, então... Eu falei pra ela, só toma cuidado quando você vai falar, porque você não tem diagnóstico nenhum. Você acha, a sua psicóloga diz que você tem... Não tem como você se curar se é um fato... É fisiológico. É neurológico. É uma falta de algo, entendeu? Então, mano, eu fui chata, amiga. Que ela não... E ela tentava dar aquela, sabe, o achismo. Que ela não tinha diagnóstico merda nenhuma. Eu falei, não, amiga, peraí. É porque hoje tá muito fácil, né? As pessoas falam assim, elas pesquisam hoje na internet Sim. os sintomas, né? Só que os sintomas, eles podem se confundirem. Ainda ela falou assim, porque eu não gosto desse rolê de medicamento. Eu falei, você acha que eu gosto? Você acha que eu... Ninguém toma medicamento Me entope de remédio, porque eu tô afim?
assim. Eu falei, você tá entendendo a problemática que você tá falando aqui? Eu falei, você não tem diagnóstico, você tá falando de algo que você talvez nem tenha, porque pelo que ela é bem, tipo, é bem diferente. Ela é bem diferente de tudo que eu já vi. E aí a menina veio me falar, tipo, que eu não gosto desses rolês de medicamento, como se eu fiquei louca. Eu falei, não. Falei, então, tenha responsabilidade com as suas palavras. Porque hoje eu tava até lendo também, eu tava lendo um livro que era TDAH, tem um TDAH 2.0, que eu acho que ele romantiza um pouquinho o TDAH que eu não gostei. E eu tô lendo outro, que ele fala exatamente disso, desse aumento de diagnósticos, que tem vários diagnósticos, tipo, sabe? Que de fato, às vezes não comprova, às vezes as pessoas se diagnosticam por conta dos sintomas. Ai, nossa, eu sou esquecida. Ai, eu também sou assim. Ah, eu tenho. E não tem... Isso não é só para TDAH, né? Com vários outros sintomas de outras várias coisas. O que você acha desse aumento também de diagnóstico que está acontecendo também nesse meio? Então, eu ainda acredito que é fruto desse acesso. É fruto da tecnologia também. Sim. As pessoas têm acesso hoje. Antigamente, por exemplo, as pessoas falam assim, não tinha autistas antes. Sempre tiveram. Sempre. Né? O que não tinha eram os diagnósticos, né? Mas sempre tiveram. Do mesmo jeito que esquizofrenia, do mesmo jeito que TAB, do mesmo jeito que todos os outros não se tinha conhecimento, não se tinha acesso, né? Não tínhamos uma saúde pública aqui, né? Então, onde iam para essas pessoas? Hospitais psiquiátricos, os famosos manicômios. O CAPS é uma forma de consertar essa fase que teve, que todo mundo era internado, né? Mas, assim, o que as pessoas têm que fazer, ao invés de ficar ouvindo pessoas que não têm conhecimento, assim, né? É sempre buscar a ajuda de um profissional. Tem suspeita? Não tem problema. Acha? Não tem problema. Até aí tá tudo bem. Né? Mas procura um profissional, não se autodiagnostique, dá um diagnóstico a si mesmo, passa a tomar o remédio de outra pessoa que não tem nada a ver. Acontece isso. Não, eu já atendi um monte de casos de pessoas que estavam tomando um remédio de ansiedade do irmão, do primo. Porque eu também estou ansioso. Mas o organismo são diferentes, os funcionamentos são diferentes. Mas você tem ansiedade? Quem diagnosticou? Não, mas eu sinto a mesma coisa que ele. Não é. Então, assim, talvez acreditar, né, na ciência. A gente precisa acreditar na ciência, nas pessoas que estudam, nas pessoas que estão buscando. Agora tem uma pergunta bem particular agora. Fala, Kate. A gente já vai voltar pro mito e verdade. Tá. Mas o que acontece? Você acha também que, por exemplo, quando você tem um diagnóstico, você acha que o caminho, por exemplo, e fazer terapia, você tem que tratar com pessoas especializadas no teu diagnóstico? Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz terapia durante 3 anos com uma pessoa que não era especialista no TDAH e tal. E ela sempre falava que eu não tinha a ponte do afeto. Minha ponte do afeto era rompida, sei lá, uma coisa doida aí. E aí, essa ponte do afeto. Sempre essa merda da ponte do afeto. Eu falei, mas caraca, eu não sinto isso. A ponte do afeto. Aí eu comecei a ir, tipo, no negócio nacional lá mesmo, no TDAH. Porque é sério. Ele ficou falando 3 anos o rolê da merda da ponte do afeto, que amiga. Saco. Você não achou a ponte? Não, eu não achei essa ponte, nunca vi essa ponte. Essa ponte rompeu, Kate. essa ponte quebrou, sei lá o que aconteceu com essa ponte. Afundou, amiga. Aí ele falou assim, você tem uma ponte do afeto, tá bom. Aí quando eu comecei em palestras de especialistas de transtorno de TDAH, eu comecei a ver que não existia merda de ponte de afeto nenhum. Que de fato era uma causa do transtorno. Que, por exemplo, eu sempre tive dificuldade de sentir falta das pessoas. Tipo, eu não sou a pessoa que, eu não mantenho muitos amigos, por exemplo, lá da escola. Eu não trago ninguém. Pra mim, um ciclo novo é uma coisa nova, entendeu? Desapegada. Eu sou totalmente desapegada. E aí ele falava, é por conta da sua ponte do afeto. Aí vinha da porra da ponte do afeto. Aí eu ficava puta, porque eu falei assim, cara, ele para nessa merda da ponte do afeto e não vai mais nada ali, porque não é isso. E aí eu fui conversar com um profissional que era especialista nisso, tanto que eu tô caçando profissionais ainda especialistas nisso. E ele falou assim, não, Kate, aí ele me explicou, ele me mostrou, sabe, estudos e tal. Ele, não, o que você tem é por conta do transtorno. Aí eu falei, existe algo sobre a ponte do afeto? Ele, o quê? Em 3 anos, eu passei acreditando, achando que a ponte do afeto era que a minha ponte não tava quebrada. Entendeu? Então isso pra mim foi um problema muito. Tanto que eu parei de fazer terapia com esse profissional. Ele é maravilhoso, ele me ajudou em muitas questões raciais e tal, que eles são especialistas nisso e me ajudou muito. Muito, muito mesmo. Mas nessa parte, depois que eu tive o diagnóstico, me atrapalhou um pouquinho nesse ponto. Então, você acha que é interessante, tipo, por exemplo, se eu tenho de fato diagnóstico, de fato, procurar um profissional que vai entender de fato do rolê, ou posso procurar profissionais, sabe? Ou continuar com o que eu já estava. Isso é uma pergunta bem pessoal, gente. Eu precisava saber disso. No atendimento psicológico, assim, você precisa...
as coisas precisam fazer sentido para você. Não adianta você ficar num atendimento que não faz sentido. Às vezes o psicólogo tá falando uma coisa ali, a psicóloga tá falando uma coisa para você ali que não encaixa, para você não encaixa. Você não consegue entrar nessa vibe, né? Não necessariamente não precisa ser uma pessoa especialista em TDAH, né? Ou especialista em dependência química. Vai depender muito do que você está trabalhando na terapia. Eu acho que é importante a gente pensar, eu vou sempre levar para essa reflexão, a gente não pode fechar o ser, o sujeito, na caixa do diagnóstico. Sim, com certeza. Ou seja, você tem o diagnóstico, mas você não é o do diagnóstico. Exatamente. Então, é preciso separar uma coisa da outra. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um TDAH, né? Eu tenho um funcionamento assim, mas não pode esquecer que você também é uma pessoa, né? E que você é um todo e não uma parte. O TDAH é uma parte de você e não um todo de você. Perfeito. Né? Então, assim, nem sempre você vai estar ali só para lidar com a questão do TDAH. Você vai estar ali para lidar com as questões de ser mãe, de ser filha, de ser pessoa na sociedade, de ser uma pessoa, de lidar com as questões políticas, de lidar com tantas outras coisas que a gente tem que lidar. Né? Para um autoconhecimento, né? Tem uma frase lá embaixo que é vivendo que se descobre. Então, tem essas questões que a gente tem que o tempo todo se descobrindo e vai vivendo, se descobrindo. Então, hoje você descobre que você tem um TDAH, que você funciona dentro de uma hiperatividade, uma atenção diferenciada, né? Não é que você não tem atenção, mas você tem uma atenção diferenciada. Sim. E eu acho que é importante nisso. Claro, se você tiver alguém que entenda sobre isso, é importante. Mas eu acho que não precisa ser um especialista. E agora, o último mito e verdade, porque já estão falando aqui pra gente encerrar, tá? Tão falando aqui pra gente encerrar. Vamos encerrar, A gente se empolga. O último mito e verdade, só pra gente encerrar. Terapia é pra vida inteira? Essa é boa, hein? Eu acho, assim, eu não sou psicanalista, né? Então, do seu coração, o que você acha? O que você acredita? Eu acho que não. Você acha eu acho que que é necessário as pausas, é importante as pausas. Eu acho que a terapia é pro momento que você acha que você precisa, que é importante para você. É importante a alta. É importante falar, você está pronto, você está pronta, vá, encare, se já lidou com isso, né? E se surgir... quando a pessoa mesmo se dá alta? O que acontece? Faz parte. Eu acho que a gente precisa trabalhar com a liberdade, com a responsabilidade. Porque eu acho importante. Tipo, eu achei que naquele momento eu já tinha me dado alta, entendeu? Eu falei, não, acho que o que eu já tinha que tratar, que é essas partes mais de racial, os traumas que eu passei, mano, foi maravilhoso. E pra mim ali já, sabe, tava mais do mesmo. Eu acho que a parte que eu tinha que ter tratado ali já sanou, já tô bem melhor e tal. E aí eu mesmo me dei alta, entendeu? Eu acho que é muito isso também. Por isso que eu tô perguntando. Eu sei que não é certo. Não sei se é certo, na verdade. Mas eu achei que foi importante, sabe? Porque senão a gente fica sempre com a muleta. Sim. E eu precisava tirar a muleta. É importante. E às vezes nem psicólogos... Às vezes o psicólogo, a psicóloga não sabe também... não tem a segurança se pode dar alta para aquela pessoa. Isso tem que ser construído na terapia. Né? Eu acho que... A pessoa que está em terapia, ela tem esse poder de decidir, esse protagonismo de falar assim, ó, eu quero dar um tempo agora. E não somos nós, temos que falar assim, não, você não está preparada. Eu acho que a gente precisa validar. Uma das questões do sofrimento humano é a falta de validação e legitimação da existência. Sim. É importante para você seguir, se entender sem esse processo? Nós estaríamos aqui quando precisar. Eu acho que isso é até uma forma de reconhecer o protagonismo do outro. Eu acho. Eu também acho importante. E que não está em mim, não está no profissional. O protagonismo sempre é da pessoa que está na terapia. Perfeito. Ô, Fábio, agora pra gente encerrar, que inclusive foi muito bom hoje, né? Nossa, eu amei. Ai, Fábio, a gente espera que você tenha gostado, que foi muito bom a sua presença aqui com a gente. Pra você encerrar, deixa uma mensagem sobre autocuidado, saúde mental, bem-estar e descanso. Tá. Que você considere relevante, sabe? Importante. Sim, claro, que você acredita. Assim, o que é relevante? A gente entender que descanso está associado a autocuidado está associado, né, vai te levar para o caminho do bem-estar, bem-estar vai te levar para a qualidade de vida. Né? Por um tempo, eu tinha essa questão de pensar que ser feliz era só cuidar do outro, é cuidar das minhas responsabilidades. Mas a gente precisa entender que a gente tem momentos felizes, ninguém é feliz o tempo todo.
né? A gente tá feliz aqui agora, daqui a pouco a gente pode estar chateado com alguma coisa. E é normal. E é normal. Então, assim, mas a vida tá nos proporcionando momentos. E a gente tem que aproveitar esses momentos. Então, se é período de férias, tira férias, não vende as férias. Dá pra tirar 15 dias? Tira 15 dias. Não fica na vibe de que eu só preciso pagar, que eu tenho um tal compromisso. Vai cuidar. Dá pra fazer uma viagem? Vai fazer uma viagem. Não dá pra fazer uma viagem? Sai com a família no parque mais próximo. Não fica ligado no trabalho. Esquece um pouco o trabalho, né? Porque você vai voltar, o trabalho vai estar lá, a sua responsabilidade vai estar lá. Então, assim, é lembrar de qualidade de vida. Também. Isso é descanso, é você ter qualidade de vida. Eu vou sair daqui, vou arrumar minha mala e amanhã eu tô no Ceará. Ai, que delícia! Essa foi a minha proposta. Ai, Fábio, o que é, Fábio? Ele dá o exemplo, tá? Ai, que delícia, Mas Fábio. foi uma coisa que, lembra que eu falei? O descanso é voltar-se pra si. É verdade. Quais são as minhas necessidades? Né? Então eu preciso... E eu viajo sozinho. Eu exploro tudo sozinho. Que legal! Então, assim, é uma experiência. Sim! É uma forma de descanso, né? Então, assim... É priorizar isso, não a viagem em si, mas priorizar assim o tempo com você mesmo. Seu tempo, isso, um tempo de qualidade com você. Que legal. Isso pode ser na sua casa, pode ser num passeio, pode ser algo mais longe, mas pode ser algo tão perto que você nem imagine. Caramba. É isso, amei, gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado obrigado desse por esse programa. podcast Obrigado a incrível. Foi incrível, Fábio. Obrigado Por mim, vocês. trazer ele toda semana, gente. Por favor, Uma vez por mês aqui, gente. Vamos ter um programa sobre Eu falei, pelo amor de Deus, a gente precisa ter um programa uma vez por mês com um psicólogo pra gente estar sempre falando, desabafando. Não é? Não, é porque é importante. Eu acho que, como você falou, saúde mental tá em alta. E evidenciar isso cada vez mais. Cada eu vez acho mais. Isso muito importante. Muito importante, porque eu falo, a terapia, ela me salvou, falo até hoje. Ela me salvou porque só eu sei o que eu cheguei até onde eu cheguei. E foram profissionais como você que me salvaram. Então eu sempre vou evidenciar e aclamar vocês. Vocês são incríveis. É isso, gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não esquece, todos os programas de Talk Talk estão aqui na playlist Talk Talk. Também passamos na Pluto TV, né, amiga? Exatamente, estamos no YouTube também. Fábio, é que a gente queria agradecer a sua presença. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço incrível, de coração. Fábio, obrigada. Viu? Vocês são demais também. Ah, você Obrigada. também. Vai pro Ceará amanhã, Fábio. Vai. Beijo enorme, tchau. Tchau, tchau. Fábio, foi demais. Que delícia.